Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que estiver assistindo meu vídeo. Sou Alex, amigo de vocês. Estou aqui mais um dia, né? Hoje é exatamente dia 8/5 e bem-vindo ao programa, né? Ao programa Palavra Viva. Esse programa que foi feito para que a palavra de Deus, né, seja incentivada a fazer uma leitura, que as igrejas possam começar a ter interesse de ler a Bíblia toda, de Gênesis ao Apocalipse, e de voltar. Então, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Viva, o programa que foi feito para que nós tenhamos um canal aí no YouTube. Então, desde já, deixa o seu joinha, seu like, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar um comentário do que você acha e se você está gostando desse tipo de conteúdo ou não. É muito importante para que o YouTube avalie o meu conteúdo, que toda vez que você dá o joinha e você faz um comentário, o YouTube dá uma boa avaliação para que outras pessoas também possam receber esse conteúdo. Então é muito importante que você dê o seu joinha, seu like, para que o YouTube mande esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Então, hoje aqui no programa Palavra Viva, nós vamos continuar na nossa leitura no Evangelho de João, capítulo 18. Agora nós vamos chegar na última fase da exposição bíblica a respeito da vida de Cristo, porque eu parei na minha exposição bíblica lá no livro de Números, né? Parei no livro de Números, porque é importante, muito importante eu colocar na sequência do meu canal Palavra Viva. É muito importante que as pessoas entendam que tudo que a lei e o tabernáculo, que envolvia o tabernáculo, os 613 mandamentos, e todo o tabernáculo, ele se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. Yeshua HaMashiach, Jesus, se cumpre nele. Então, eu fiz essa leitura de João. Então, você que está assistindo ou caiu de paraquedas aqui, volte no início no meu canal e assista, né, os vídeos que tem desde o Gênesis. Tem vídeos do Gênesis 1 ao Gênesis 3, que eu faço a explicação, e depois eu começo uma série de Gênesis 3 até o livro de Números. Então, é importante que você vá lá, assista toda aquela série, né? É uma série um pouco extensa, mas maratone lá para você conseguir entender a sequência desses vídeos que eu estou trazendo aqui agora, tá? Então, eu estou dando continuidade. Então, eu parei depois do livro de Levítico, entrando no livro de Números. Lá eu estou lendo de 3 em 3 capítulos. Aqui no Evangelho de João eu estou lendo um capítulo por vez, para a gente ter o pleno conhecimento de como foi a morte de Cristo Jesus. E talvez depois, talvez eu não sei quando eu terminar o livro de João, talvez seja necessário eu ler o livro a carta aos Hebreus, que a carta dos Hebreus vai falar exatamente a posição de Cristo Jesus no cumprimento da lei e do significado dos objetos no tabernáculo e do sumo sacerdote. O que isso significou, né, na vinda de Jesus. O que apontava, porque os 603 mandamentos e mais o ofício no tabernáculo, com tudo que ele inclusive o sumo sacerdote, tudo tinha um significado apontando para a vinda do Mashiach, apontando para Cristo Jesus. Então, talvez eu terminando João, eu vou começar uma leitura da carta aos Hebreus, que talvez seja muito importante, tá? Porque é uma carta muito esclarecedora para os judeus, tá? Para eles saberem entender a posição de Cristo Jesus diante de tudo que foi dado a eles no passado, no Velho Testamento, tá bom? Mas antes disso, vamos orar, entregar esse momento
nas mãos do Senhor. Hoje não teve como eu fazer, não tive jeito ou maneira de fazer esse vídeo ao vivo, porque estamos sem internet aqui onde eu trabalho. Então eu fiz a gravação, estou gravando e vou postar. Então você vai estar assistindo a gravação, tá bom? Então vamos ter o nosso momento de oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, bendito e maravilhoso é o teu nome, porque não há outro nome como o teu. Ó Senhor, nos ajude, Senhor, a entender e compreender a dimensão daquilo que o Senhor realizou naquela cruz. Algo que é inimaginável, que foi motivo de escândalo, ofensa para os judeus e loucura para os gregos e gentios, porque na concepção de deuses deles, Deus nunca morre, o Senhor nunca se entrega em um campo de batalha, dando a sua própria vida em resgate e favor daqueles que ele considera seus filhos, teus servos. Mas o Senhor fizeste isso. E agora nós vamos entrar aqui no capítulo 18 de João, onde isso vai ficar bem claro. Como o Senhor derramou a sua vida naquele madeiro, pendurado no madeiro, na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por ter feito esse trabalho maravilhoso. Um trabalho que é algo que eu não tinha como fazer. Não havia nenhum tipo de esperança para mim. Eu estava condenado e morto em meus pecados e delitos. Mas o Senhor fez isso por mim. E agora nós vamos ver como o Senhor fez isso, começando pelo capítulo 18 de João. Abra o entendimento, Senhor, dos irmãos em todos os lugares no Brasil, para que através dessa leitura eles tenham plena convicção de que o Senhor é o Deus maravilhoso, que deixou a sua glória, deixou a sua divindade, não usou do seu poder para lutar neste mundo, mas o Senhor veio como homem o Senhor lutou e deu a sua vida. Ninguém a tirou, o Senhor mesmo a deu espontaneamente para Deus, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado por isso, Senhor Jesus. Obrigado por ter feito esse trabalho maravilhoso, que eu não consigo compreendê-lo totalmente, porque o Senhor fez um trabalho infinito, um trabalho ao qual eu jamais poderia realizar por mim mesmo e nem por ninguém. Mas o Senhor o realizou e o fez em nosso lugar. Obrigado por isso, ó Pai. Abençoa, Senhor, essa gravação. Abençoe, Senhor, esses canais que vai ser postado, Facebook, YouTube, para que os algoritmos e aquilo que detém não venha deter. Para que a tua palavra seja anunciada, para que a tua palavra seja lida expositivamente e exposta, para que todo o Brasil veja a tua grandeza, a beleza da tua santidade. Como o Senhor é um Deus belo, um Deus santo, um Deus perfeito. E o Senhor faz tudo perfeitamente e tudo pronto e acabado e não precisa mais acrescentar. A tua salvação, dada por nós, na cruz, no madeiro, é uma salvação definitiva e não tem como revogar, não tem mais como voltar atrás. Porque de uma vez por todas o Senhor nos lavou e nos redimiu do nosso pecado. E nos aceita por meio do sacrifício de Jesus, como Cordeiro de Deus, se entregando naquele holocausto, no Gólgota. E agora nós vamos ver isso, que essa palavra entre nos corações, por todo esse Brasil, que a tua igreja acorde, saia desse sono, saia desse estado de morte, que não sai nas ruas para pregar, para evangelizar e falar e expor a tua palavra aos pecadores desse país, dessa nação, dessas cidades. Ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor nos ajude, Senhor, a realizar e fazer esse trabalho aqui nessa terra, o qual nos foi dado como um mandamento. Nos ajude, Senhor. Ajude a tua igreja, Senhor, a tomar, Senhor, isso, Senhor, como um mandamento, para vir trabalhar e fazer esse trabalho, para que ela vença, Senhor, este mundo. Porque eu tenho visto, ó Pai, muitas igrejas sem fé, sem esperança.
vivendo uma vida, Senhor, de entrega total a este mundo. Igrejas que já não há mais operação do Espírito Santo, já não há mais operação da tua palavra. Tua palavra não é lida e exposta, trocaram por uma hermenêutica humana, pensamentos humanos, raciocínios humanos, liturgia humanas. Ó Deus, ajuda a tua igreja a acordar, ajuda a tua igreja a se levantar desse sono, o qual ela está dormindo. Acorda esse povo, acorda essa nação, Senhor Deus, para louvor e glória do teu nome, Senhor. Que essa palavra seja lida nas praças, nas ruas, que essa palavra seja lida nas casas, nos becos, nas vielas, nos rincões desse país, nas ruas, nas estradas, nas fazendas. Senhor, em todo lugar, ó Pai amado, que a tua palavra seja canal de bênção, de transformações de vida, Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Ajude a tua igreja a acordar e se levantar. Ajude cada irmão a acordar e se levantar e começar a ler a palavra de Deus, porque a tua palavra é a única verdade e não há verdade fora da tua palavra. Tudo isso eu oro e lhe peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Abençoa, Senhor, todo irmão que vai ouvir, toda irmã, todo aquele que vai assistir, crente ou não. Derrame da tua bênção, ilumine, Senhor, essas cabeças, Senhor. Que a tua palavra entre na mente e nos corações e que essas pessoas sejam mudadas de dentro para fora, ó Pai. Que a sua palavra encha e preencha cada coração e cada vida. Em nome de Jesus, ó Pai amado, abençoe, Senhor, todas as pessoas que estão no leito, nos hospitais. Que essa palavra seja lida nos hospitais, seja lida, Senhor, para aquelas pessoas que estão morando na rua, para tirar, Senhor, essas pessoas da rua, Senhor, para dar vida e vida em abundância. Usa a tua igreja para isso, ó Pai. Que a tua palavra seja exposta verdadeiramente em cima dos púlpitos, das igrejas, em todos os locais de pregação. Ó Deus, faça com que todo esse tipo de liturgia, esse tipo de pregação e exposição que não tem poder, que não gera mais vida, seja retirado de cima do púlpito da igreja. Traga um reavivamento, Senhor. Renove, Senhor, nas mentes e nos corações dos jovens, dos adolescentes, para que eles venham ter, Senhor, venham assistir esses vídeos, venham assistir essas séries aqui nesses vídeos que eu estou colocando, eles venham ter sede para entender que a sua palavra é a prioridade nas nossas vidas, que nós temos que ler e buscar a tua palavra e invocar o seu nome para louvor e glória do Senhor, o nosso Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai amado, Pai querido, nos ajude, Senhor, em todas essas coisas, para louvor e glória do teu maravilhoso e grande nome, porque não há outro nome como o teu nome, ó Pai. Ajuda, Senhor, fazer isso, ó Pai amado, Pai querido. Ó Senhor, derrama, Senhor, da tua bênção, Senhor, derrama da tua graça, Senhor, derrama do teu amor sobre as vidas daqueles que precisam, Senhor. Que a tua palavra seja exposta aos hospitais, leitos de morte, pessoas passando por problemas, por dificuldades, Senhor, pessoas que estão no leito de um hospital, o qual o médico já não dá mais esperança, Senhor. Pessoas que estão esperando, Senhor, um rim, um fígado, um coração. Pessoas que estão passando, Senhor, por muitos problemas de saúde, ó Pai. Leva essa palavra, que a sua palavra seja lida por essas pessoas, para que elas tenham esperança, entendendo a tua salvação e assim tendo um alívio nas suas vidas, ó Pai. Em todo lugar, Senhor. Vá, Senhor, nas suas velas, Senhor. Vá naquelas casas onde há conflito, briga, contenda, desavença, ó Pai. Que a sua palavra seja exposta e pregada e anunciada e falada como ela está aqui na tua Bíblia escrita, porque é a tua palavra é a verdade e não há outra verdade fora do Senhor. Abre o entendimento para que as pessoas ouçam essa palavra que vai ser lida agora através desse vídeo, que essa palavra entre, que as pessoas entendam o que Jesus fez na cruz, dando a vida dele a favor de todos aqueles que creem. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa esse país e essa nação. Ó Senhor, traga um avivamento verdadeiro nesse país através da leitura da tua palavra, através do compromisso de ler a tua palavra, que é a Bíblia, porque o Senhor mesmo é a palavra viva que entra dentro das mentes dos corações e lava e purifica e limpa todo o homem de todo o pecado, todo o erro e todo o engano. Mas as suas igrejas e os pregadores abandonou a exposição e a leitura da tua palavra, e isso está fazendo com que a sua igreja seja uma igreja morta, uma igreja que não tem poder, uma igreja, Senhor, que é fundamentada em cima de axiologia, Senhor, de autoajuda, Senhor,
e uma hermenêutica, uma exegese errada, uma exposição bíblica que não existe, Senhor. Muitas coisas erradas, muita pregação errada, muito axiologia, Senhor, interpretações, lógica, raciocínio humano. Tira, Senhor, de dentro da igreja a psicologia humana, Senhor. Em tratamentos, Senhor, terapêuticos humanos, Senhor, coisas humanas, Senhor, raciocínio humano, glorificação ao homem, Senhor. Toda a teologia, Senhor, da libertação, toda a teologia da prosperidade, ó Pai, tira esses conceitos. Ó Senhor, também as igrejas heréticas, Senhor, heresias, Senhor, estão trazendo heresias, confundindo o povo, doutrinas de demônios, Senhor, fazendo as pessoas, Senhor, a ficarem presas em dias, em festas, em leis, Senhor, que não é para a tua igreja, não é para o teu povo, porque a mordomia foi mudada e ao outro povo foi dado anunciar e pregar a salvação por meio de Cristo Jesus, ó Pai. E tem igrejas que estão confundindo, estão iludindo as pessoas, Senhor, com doutrinas de demônio, ensinando coisas erradas, Senhor, doutrinas erradas, Senhor, a respeito de guardar sábados e dias. E para ensinarem isso, Senhor, estão, Senhor, tocando na consciência das pessoas a ficar meramente guardando dias religiosos, mas por trás há uma negação da sua deidade, da sua divindade como Deus único e verdadeiro que veio nessa terra, esteve entre nós, e assim eles enganam com essa doutrina maligna, ó Pai. Engana as pessoas para levar elas a acreditar em doutrinas de demônios, Senhor, em guarda de dias. Ó Pai, tenha misericórdia, Senhor, livra o teu povo, livra essa nação dessas heresias, em nome de Jesus. Coloque no coração da tua igreja, coloque no coração desse povo, Senhor, a vontade e o desejo de ler exclusivamente a sua palavra e viver pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Abençoa, Senhor, essa leitura agora, em nome de Jesus. Tá bom? Muito bem. Depois desse momento de oração, para a graça e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, já gastamos aí 17 minutos, né? Mas isso é necessário porque é através da oração e da exposição da palavra de Deus. Então a palavra de Deus desse dia, aqui você acompanha comigo aí do lado. Jesus é traído e preso, né? Mas na minha versão de estudo está começa a parte 5, né? A última parte aqui da livra da Bíblia, né? A Bíblia Scofield, né? Anotado expandido, né? O nome está ao contrário porque eu estou usando a câmera da frente do meu celular para gravar. O sacrifício do Filho de Deus vai do 18 até o capítulo 19. Então nós vamos ver aqui, né? O sacrifício do Filho de Deus, que vai até o capítulo 19. Jesus no Getsêmani. Então vamos começar aqui na leitura do capítulo 18. Jesus está no Getsêmani. A gente vai encontrar também um paralelo no Evangelho Sinóptico, né? Que são os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Em Mateus vai estar lá no versículo 26, do 36 a 46. Em Marcos vai estar lá no versículo 14, do 32 a 42. Em Lucas vai estar no capítulo 22, 39 a 46. Eu não vou ler esses versículos lá, mas depois você pode voltar lá e ler se vocês assim desejarem e quiserem, tá? Eu vou fazer a leitura aqui. Jesus no Getsêmani vai começar no capítulo 18, 1 e vai até no capítulo 2. Então, é o capítulo 1. Depois Jesus é traído e preso, começa no versículo 2, vai até o versículo 8. Depois Pedro fere Malco, que vai do versículo 9 ao versículo 14. Depois interlúdio, as três negações de Pedro. Veja também os versos 25 e 27, Mateus 26, do 69 ao 75, Marcos 14, do 66 ao 72, e Lucas, do 22, capítulo 22 ao 54, 62, está lá falando de Pedro, que negou a Jesus. E depois nós vamos, a negação de Pedro vai do 15 ao 27. Jesus diante de Pilatos. Depois Jesus vai se apresentar diante de Pilatos, vai começar no verso 28 e vai até o verso 38. Jesus é condenado à liberação de Barrabás, que vai do versículo 39 ao 40. Então hoje nós vamos
nos deter e parar apenas aqui no versículo 18, tá? Então você acompanha comigo a leitura, tá? E esteja atento à leitura aqui da palavra, acompanhando comigo, ó. Acho que eu vou deixar o óculos aqui. Depois de dizer essas coisas, depois da oração do capítulo 17 de João, oração sacerdotal, oração intercessória, por aqueles discípulos que estavam ali, aqueles que iam crer por causa dos discípulos, e também nós no futuro, né, que era a ovelhas de outro aprisco que Jesus fala lá em João capítulo 10. Tá? Então nós somos ovelhas de outro aprisco, de outro canto, de outro tempo, de outra época. Depois de dizer essas coisas, Jesus atravessou com seus discípulos o vale de Cedron e entrou num bosque de olivais. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, pois tinha ido muitas vezes ali com seus discípulos. Outros principais sacerdotes e fariseus tinham dado a Judas um destacamento de soldado e alguns guardas do templo para acompanhá-lo. Eles chegaram a um bosque de oliveiras, com tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que ia lhe acontecer, foi ao encontro deles. A quem vocês procuram? Perguntou. A Jesus, o Nazareno, responderam. Sou eu, disse ele. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, aqui era para estar em letra maiúscula, tá? O eu sou, todos recuaram e caíram por terra no chão. Tá? Então todos caíram ali por causa da resposta de Jesus imediata. A deidade de Cristo, né? A autoridade dele se manifestou nessa hora. Né? O caráter de Cristo, né? Os fez recuar e cair no chão. Porque eles estavam indo lá a mando de Satanás, o pai deles, que Jesus já deixou claro isso em João 8,44, né? Vós sois filhos do diabo, quereis satisfazer, sois filhos do diabo e quereis satisfazer a vontade do vosso pai, que foi mentiroso desde o início e assassino e nunca se firmou na verdade, porque quando ele mente, ele fala daquilo que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então todo aquele que mente é filho do diabo. Aquele que mente é porque rouba, mata e faz tudo de errado. Caíram para trás no chão. Mais uma vez ele perguntou, a quem vocês procuram? E novamente eles responderam, a Jesus o Nazareno. Já lhe disse, sou eu, respondeu ele. Uma vez que a mim vocês procuram, deixe esses outros ir embora. Ele fez isso para cumprir sua própria declaração. Não perdi um só dos que me deste. Então Pedro puxou uma espada e cortou a orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote. Jesus, porém, disse a Pedro, guarda sua espada de volta à bainha. Acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Na mesma oração que Jesus estava orando, lembra-se, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Então é o cálice que o Pai, né, deu para que Jesus beba. Isso está lá, depois, quando a gente acabar a leitura do Evangelho de João, eu vou ler. E a gente pode ler lá Isaías 53, que vai falar exatamente de que foi Deus, a confirmação que foi o Pai que deu esse cálice para que Jesus beba. Então, fazendo um paralelo com Isaías 53, nós entendemos que na dispensação de Israel, da lei, Isaías e dos profetas, a fala do profeta Isaías é confirmado aqui que o servo sofredor de Isaías não é a nação de Israel. Israel se engana achando que é ele. São eles, mas não é. O servo sofredor é Yahushua HaMashiach, é Jesus Cristo, é Yeshua. Yeshua é Mashiach, Yeshua, Jesus, o Messias, é ele o servo sofredor e não Israel. Assim os soldados, seu comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Primeiro levaram Jesus a Anás, pois era sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Caifás foi quem tinha dito aos outros líderes judeus, é melhor que um homem morra pelo povo, no lugar do povo. Ele estava profetizando aqui, né? Por ser o sumo sacerdote daquele ano, ele estava profetizando que era melhor que Jesus morresse
né, no lugar de todos, por todos. Simão, Pedro e outros discípulos seguiram Jesus. Esse outro discípulo era conhecido sumo sacerdote, de modo que lhe permitiram entrar com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro teve de ficar do lado de fora do portão. Então o discípulo conhecido do sumo sacerdote falou com a moça que tomava conta do portão e ela deixou Pedro entrar. 17. A moça perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos daquele homem? Não, respondeu ele, não sou. Como fazia frio, os servos da casa, os guarda tinham feito uma fogueira com carvão e se esquentavam ao redor dela. Pedro estava ali com eles, esquentando-se também. Lá dentro, o sumo sacerdote começou a interrogar Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus respondeu: falei abertamente a todos, ensinei regularmente na sinagoga e no templo, onde o povo se reúne. Por que vocês me interrogam? Pergunte aos que ouviram, eles sabem o que eu disse. Um dos guardas do templo que estava perto bateu no rosto de Jesus, dizendo: isso é maneira de responder ao sacerdote? Jesus respondeu: se eu digo algo errado, prove, mas se digo a verdade, por que você me bate? Então Anás amarrou Jesus e o mandou a Caifás, o sumo sacerdote. Nesse meio tempo, enquanto Simão Pedro estava perto da fogueira, esquentando-se, perguntaram-lhe novamente: você não é dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. Mas um dos servos da casa do sumo sacerdote, parente do homem de quem Pedro havia cortado a orelha, perguntou: eu não vi você no bosque de oliveiras com Jesus? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. O julgamento de Jesus diante de Caifás terminou nas primeiras horas da manhã. Então, nas primeiras horas da manhã daquela sexta-feira, terminou o julgamento ali, diante das autoridades de Israel. Então, aqui, como nação que as autoridades representavam a nação toda. Então, como nação, o povo de Israel nega a Jesus como sendo seu Messias, seu profeta, o anjo do Senhor, e assim eles negam o filho de Davi, negam o rei e negam o reino. Eles não querem. Está acontecendo exatamente aquilo que o próprio Senhor Deus fala em sua palavra, né? Lá em Isaías, que ele plantou uma vinha e essa vinha veio dar uvas bravas. O que ele vai fazer com a sua vinha, né? Então vai acontecer também o que Jesus disse, que o pai, depois de ter tomado posse do reino, mandou os seus servos para ir tomar posse daquilo que era dele, mas a uns apedrejaram e a outros mataram, espancaram e mandaram de volta. Quando o dono da vinha resolveu mandar seu filho: ao meu filho respeitarão. Quando vir o filho, falareis: é o filho do dono, vamos matar ele e tomar posse da vinha dele. Então, é isso que está acontecendo aqui. Jesus está passando exatamente por esse processo onde os judeus estão negando todo o plano de Deus, tudo aquilo que Deus fez por eles, né? Porque eles são filhos do diabo e estão querendo tomar o reino de Deus, o reino para si. Mas não tem como eles tomar o reino, né? Porque Jesus vai vir de fato no final da tribulação e vai implantar o reino de Deus aqui na terra completamente. Mas na pessoa de Jesus, eles estão rejeitando o rei. Porque se eles aceitassem o rei,
o rei implantaria o reino. Como eles estão matando e assassinando o rei, então o reino já foi negado a eles e foi passado a outro, o qual é os gentios, que é a igreja, que é chamado para herdar o reino do céu. Mas o reino em Israel será implementado, e por eles ter rejeitado a Cristo, todo o reino, tudo isso foi entregue nas mãos de Jesus, e Jesus é dono e senhor e tomará posse de toda a terra de Israel, e tudo lá será de Jesus Cristo, e os judeus serão apenas seus servos, né, trabalhando na terra que é de Deus, de fato e de verdade, porque eles rejeitaram o seu rei aqui, mas o rei virá tomar posse do seu reino e implantará o seu reino. Queiram eles ou não queiram, o reino será implantado no final da tribulação, na segunda vinda visível de Cristo Jesus, tá? Então é isso que está acontecendo aqui. Em seguida foi levado ao palácio do governador romano. O julgamento de Jesus diante de Caifás terminou nas primeiras horas da manhã. Em seguida foi levado ao palácio do governador romano. Seus acusadores não entraram, pois se contaminariam e não poderiam celebrar a Páscoa. A Páscoa é o Pessá, aquela primeira Páscoa judaica lá, que nesse dia também é sábado. Aprenda e entenda. Todo feriado judaico, bíblico, na lei, era sábado, era um Shabat também. Então sábado não era só a cada 7 dias. Toda festa solene convocada pelo Senhor, mandado lá no capítulo de Êxodo, quando ele dá os 613 mandamentos, toda festividade tinha um dia especial que era chamado de Shabat, ou semana sabática, ou ano sabático, tá? Porque tinha um ano sabático. A cada 6 anos, no 7º ano, eles tinham que guardar o sábado. Israel passou 70 anos sem guardar. Israel acumulou 70 anos de sábado sem guardar o ano sabático. Por isso que eles foram mandados para a Babilônia e passou 70 anos na Babilônia para que a terra guardasse o seu sábado. E foi guardados os 70 anos que Israel não guardou. Israel e Judá ficou desértico, ficou ali, sem o povo de Deus ali, para descansar a terra os 70 anos que eles não obedeceram. Tá? Então isso é muito sério. Tinha um ano do jubileu também, que era cada 7 semanas de ano, 7 vezes 7, 49. Então o 50º ano tinha que ser guardado também, não importasse se caísse no ano sabático, porque de fato ia cair no ano sabático, então eles tinham que guardar 2 anos no 50º ano, né? Então ele tinha que guardar no ano 50, quando caísse no 50, e no 51 eles tinham que guardar, 50 e 51, eles tinham que guardar 2 anos. Então eles tinham que fazer isso. Então esse sábado da Páscoa caiu numa sexta-feira, nesse dia. Então o governador Pilatos foi até ele e perguntou: qual é a acusação contra este homem? Eles responderam: não o teríamos entregue ao Senhor se ele não fosse um criminoso. Tá? Então levem-no embora e julguem-no de acordo com a lei de vocês, disse Pilatos. Só os romanos têm direito de executar alguém, responderam os líderes judeus. Assim cumpriu-se a previsão de Jesus sobre como ele morreria, que seria entregue aos gentios, né? Seria julgado pelos gentios e entregue para ser morto e crucificado, pendurado no madeiro. Então Pilatos entrou novamente no palácio e ordenou que trouxesse Jesus. Você é rei dos judeus? Perguntou ele. Jesus respondeu: essa pergunta é sua ou outros lhe falaram a meu respeito? 35. Acaso sou judeu? Disse Pilatos. Seu próprio povo e os principais sacerdotes o trouxeram a mim para ser julgado. Por quê? O que você fez? Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se fosse,
meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus, mas meu reino não procede deste mundo. Muitos aqui interpretam, principalmente os amilenistas, interpretam que o reino de Cristo, o reino não é literalmente, não vai acontecer literal aqui nessa terra. Isso é um erro, porque eles não entendem a compreensão do texto. Eles tomam essa palavra aqui de Cristo para dizer que Cristo reina nos corações e que o milênio já passou, né, que é a interpretação preterista, né, que diz que os amilenistas dizem que o reino o milênio que estamos passando desde a morte de Jesus já é um milênio figurativo que está acontecendo, uma alegoria, né? Que está acontecendo. Jesus está falando de uma alegoria aqui, mas o que Jesus está dizendo é que naquele momento, naquele instante ali, o reino dele não é deste mundo, não é proveniente, né? E ele vai falar, né? Mas meu reino não procede desse mundo, ele não vem desse mundo, não é o mundo que vai construir o reino de Deus, porque Jesus disse lá no capítulo 6, na oração, não sei se capítulo 6 ou 5 de Mateus, né, ele diz, venha a nós o teu reino, e Jesus já estava ali, o reino já estava com Cristo ali, né, ele estava ali como filho do rei, e para trazer e implantar o reino, mas foi rejeitado. Então Jesus está dizendo, que venha a nós o teu reino, na oração do Pai Nosso que Jesus ensinou. Então, que venha a nós o teu reino. O reino, ele é feito totalmente, exclusivamente por Deus. O reino de Cristo, ele não é uma construção humana que nem os amilenistas, preteristas ensinam, que o reino vai sendo construído pela igreja, a igreja vai vencendo e vai vencer o maligno, vai passar pela tribulação e vai derrotar Satanás, vai derrotar a besta, o falso profeta, o anticristo, e vai instalar o reino aqui na terra. Não, isso não existe. Tá? O reino será implantado aqui na terra pelo rei, que é Jesus Cristo, e o reino ele vai vir de cima para baixo, e tudo se vai fazer novo, e todas as coisas vai ser renovadas, a terra vai ser renovada, e a igreja vai vir junto com Cristo e vai junto com ele julgar todos os povos, línguas e nações, e vai reinar como a rainha ao lado do rei, porque nós hoje somos a noiva. Na mordomia da igreja da graça nós somos a noiva, mas vamos para bodas, para o casamento, enquanto a terra passar por tribulação, e depois voltaremos para implantar o reino milenar de Cristo aqui na terra, que vai durar 1000 anos. Tá? Jesus aqui nesse momento, ele não está falando desse reino milenar. Ele está falando de que a perspectiva que tanto Pilatos está perguntando, investigando se Jesus é um rei que se coloca contrapondo a César, que é o rei deles. Então, ele como um juiz, um governador daquele local, ele está tomando conta do reino de César ali, ele é o representante de César, e está verificando se Jesus realmente está dizendo que é rei, porque se ele falar que ele é rei deste mundo, ali naquele momento, se ele falar de fato que ele é rei, né, se ele declarar que é o filho de Davi, que a ele foi dado o direito de reinar, então Pilatos teria argumentos para acusar Jesus. Mas como Jesus disse que o meu reino não é desse mundo, né, porque se fosse desse mundo, os servos dele impediria que eles fossem entregues aos líderes dos judeus, então Jesus está só dizendo que o reino de Cristo não vem por meio humano, não é uma construção humana, não é uma construção por lideranças humanas e nem pela igreja, porque aqui a igreja nem existe, a igreja vai nascer em Atos 2. Aqui ainda estamos debaixo da lei, Jesus está passando por um julgamento severo e a lei está sendo cumprida em Jesus Cristo, né? Ele está sendo verificado quanto a sua inocência diante dos seus acusadores. Por quê? Porque o cordeiro pascual, que não podia ser com defeito nem mancha, tinha que ser o cordeiro de um ano, perfeito, ele tinha que ficar sendo observado dentro de casa, né? Para ver se ele não tinha problema mental, para ver se ele não tinha algum defeito. O animal não poderia ter defeito nenhum. Então ficava 3 dias lá, sendo observado pelo pessoal da casa, interagindo com o pessoal, né? Para ser um animal que todos gostassem do animal, eles estariam entregando alguém ali que faz parte da sua casa, da sua família ali, né? Um cordeiro perfeito.
aceito, aceitável. Então Jesus está dizendo que o reino dele não vem por meio deste mundo. Não é através de esforço humano, não é através de uma construção humana, que nem os milenistas, preteristas dizem que ensinam que vai ser. O meu reino não é deste mundo. Se fossem meus seguidores, lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas meu reino não procede deste mundo. Pilatos disse: então você é rei? Você diz que sou rei. Aí Jesus falou: não, você está dizendo que eu sou rei. Você diz que eu sou rei. Né? Você está dizendo que eu sou rei. Respondeu Jesus. Aí Jesus vai falar: de fato, nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Né? Então, Jesus fala: de fato, nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. E o que é a verdade? Né? No próprio Evangelho de João 14,6, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, que é a única verdade, e eu sou a vida. Né? Então, Jesus é essa verdade. Todos que amam a verdade ouvem a minha voz, tá vendo? Todos aqueles que amam a verdade e andam na verdade ouvem a voz de Jesus. Aqueles que não amam a verdade, aqueles que não querem saber da verdade, eles não vão escutar a voz de Jesus. E eu vou mais além agora. Por isso que as igrejas estão mortas, porque elas não estão escutando a voz da verdade, que é Jesus. As igrejas não estão sendo ensinadas a fazer exposição da Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Jesus não é ensinado de verdade. A voz de Jesus não é proclamada através da Bíblia. A voz dos pastores, dos missionários, dos presbíteros, do diácono, dos anciões não são mais a voz de Jesus. É a voz deles mesmos e de seus próprios interesses dentro da igreja. Não é mais a leitura da Bíblia para que as pessoas ouçam Jesus falar através da exposição, que é essa que eu estou fazendo aqui, através da leitura da palavra de Deus, expondo a palavra de Deus. Eles estão ouvindo outra voz, que é a voz da interpretações, hermenêutica, exegese, autoajuda, né, palestra de autoajudas, né, raciocínio humano, psicologia humana, 5 passos para isso, 5 passos para aquilo, tema, texto, aplicações erradas, errôneas, que não tem sentido nenhum, que não tem lógica nenhuma, axiologia, opiniões. Muitos pastores, a maioria, quase 99%, não tem feito aquilo que Jesus está dizendo. Aqueles que são da verdade escutam a minha voz. Os que são da verdade escutam Jesus. E pastores e líderes não querem escutar. Eu já tentei por 2 vezes. Já tentei. Mas eles não querem. Eles se recusam a escutar a voz de Jesus pela palavra. Eles não querem. Eles não querem. Por 2 vezes eu já tentei falar e eles não querem. Eles se recusam. Eles não querem de jeito nenhum escutar a voz de Jesus. Continuam com as suas igrejas mortas. Jesus batendo na porta. Jesus chega e bate na porta. Através da palavra, através da exposição, através da exortação. Com amor, com misericórdia, mas com palavra firme, que às vezes acaba se tornando uma palavra dura, uma palavra que mexe, estremece o homem de dentro para fora. Mas eles não querem ouvir. Eles não querem por causa da religião falsa qual eles estão vivendo dentro deste meio. Buscando seus próprios interesses, cuidando da sua própria vida, procurando salvar a vida deles nesse mundo. Não tem interesse nenhum em expor a voz de Cristo, que é a verdade, através da leitura da palavra de Deus. Jesus diz, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E Jesus está dizendo o que aqui? De fato, nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade, a palavra de Deus. A Bíblia tem que ser lida como testemunho da verdade. Todos que amam a verdade, todos que amam a palavra, todos que amam a palavra de Deus, ama essa palavra, ouve a minha voz. Jesus disse em João 10, eu sou o pastor, eu chamo as minhas ovelhas e elas ouvem a minha voz e vêm. Não ouvirão a voz do estranho
e do mercenário, porque elas não pertencem a ele. E o Senhor Jesus disse: ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, e cabe a mim pastoreá-las. E nós somos essas ovelhas de outro aprisco, gentios, mortos e caídos em seus delitos e pecados, que eles nos chamou, a voz de Jesus nos chamou. E todos que amam a verdade, que é Jesus, ouve a voz de Jesus. E muitos não querem ouvir. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Jesus já tinha respondido, João 10. Né? Deixa eu só abrir aqui para vocês verem. Eu sou o caminho, a verdade. Tá vendo? Jesus é a verdade. João 1,14, ó. Assim, João 1,14 agora. Assim, a palavra se tornou ser humano. A palavra é Jesus, ó. Assim, a palavra de Deus, que sai da boca de Deus, a palavra de Deus. A palavra de Deus, a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, falando de Jesus. Porque Jesus é falado de Gênesis e Apocalipse, a palavra de Deus. Quem crê, diga amém, confessa Jesus como seu Salvador. Assim, a palavra de Deus se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito, do Filho, a glória do Filho único do Pai. Tá vendo? A verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá vendo? Então Jesus é a verdade. Está respondido aí, Pilatos, o que é a verdade. Depois que disse isso, Pilatos saiu outra vez para onde estava o povo. Declarou: ele não é culpado de crime algum, mas vocês têm o costume de pedir que eu solte um prisioneiro cada ano na Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? 40. Eles responderam. Eles, porém, gritaram: não! Esse homem não! Queremos Barrabás! Esse Barrabás era um criminoso. Tá vendo? Fazer o que, né? O povo quer um criminoso no lugar daquele que é Jesus. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados fizeram uma coroa de espinho e a colocaram em sua cabeça. E depois puseram nele um manto vermelho. Zombavam dele dizendo: salve o rei dos judeus. Vamos entrar um pouco aqui no capítulo 19, né? Jesus é coroado com espinho. Então vamos... Esse capítulo é um pouco longo, mas vamos ler aqui até ele sair aqui da presença de Pilatos, né? Zombavam dele dizendo: salve o rei dos judeus, e batiam em seu rosto. Pilatos saiu outra vez e disse ao povo: agora vou trazê-lo aqui para vocês, mas que fique bem claro, eu o considero inocente. 5. Então Jesus saiu com a coroa de espinho e o manto vermelho. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os principais sacerdotes, os guardas do templo viram, começaram a gritar: crucifiquem-no, crucifiquem-no. Levem-no vocês e crucificam-no, disse Pilatos. Eu o considero inocente. Tá vendo? Agora o cordeiro foi verificado, segundo a Páscoa, né, dos judeus, o Pessá, saída do Egito, e é considerado inocente. Agora ele pode derramar o seu sangue para inocentar o povo de Deus, escolhido de Deus, a igreja de Deus, né? A igreja santa, imaculada e perfeita, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Os líderes judeus responderam: pela nossa lei, ele deve morrer, pois chamou a si mesmo de filho de Deus. Tá vendo? Ele deve morrer segundo a lei. Ó. Tá vendo? Segundo a lei.
Tá? Então a lei, baseado na lei, Jesus foi morto, baseado segundo a lei. E tem gente querendo andar aí segundo a lei. A lei condena todo pecador. A lei condena o pecador. Então quem hoje está observando a lei está debaixo de condenação, porque a lei condena todo aquele que peca. Mas Jesus se manifestou e cumpriu a lei no lugar de todos, o povo de Deus e judeu. E assim ele concluiu a lei e agora ele pôs uma nova lei que não é só para os judeus, é para os gentios, né, para todos os povos, línguas e nações, uma nova lei, que é a lei do amor. Ame uns aos outros assim como Jesus nos amou. Essa é a nova lei. É o único mandamento que cumpre todos esses 613 mandamentos. Ah, então, quem quer ficar debaixo da lei, ó, Jesus estava debaixo da lei. E olha o que a lei fez com ele. Tá? Por quê? Por que Jesus teve que morrer segundo a lei? Porque a lei, pela primeira vez, ela achou ocasião em um inocente que poderia cumprir as exigências da própria lei. Vocês estão entendendo? Pela primeira vez, a lei encontrou um cordeiro perfeito, um homem perfeito que podia cumprir toda a exigência da lei de Deus, o qual nunca teve antes. Sempre era animais, e animais não são perfeitos. O sangue de animal não é perfeito. E o sangue do animal valia apenas durante um ano. Todo ano, Israel tinha que fazer um sacrifício e levar o sangue no Santo dos Santos para perdão e remissão de pecado da nação de Israel. Mas para que houvesse purificação de todas as coisas e perdão dos filhos de Deus na igreja de Deus, um homem deu a sua vida. Esse homem é o Filho do homem, que é Jesus Cristo. Ele deu a sua própria vida como sacrifício imaculado e perfeito naquela cruz, cumprindo a lei de Deus. Então a lei já foi cumprida. Não existe essa conversa, né, dos adventistas do sétimo dia e tantos outros judaizantes que ficam seguindo a lei, dizendo que a lei e a fé e a graça é um barco com remos, é um apoiando o outro. Não. Aqui é uma coisa só, é um motor na polpa. Tá? A morte de Jesus é um motor na polpa do barco que empurra tudo e leva tudo de uma vez só. Não precisa de mais nada. Você não tem que cumprir lei, sábado. Você não tem que guardar comida, bebida. Salvo o que Paulo e Pedro entraram em acordo lá no encontro que eles tiveram em Jerusalém. Se guardar de ídolo, carne sufocada ao sangue e carne oferecida a ídolos, e da imoralidade sexual. Do resto é o amor. A única lei que resta é o amor. Jesus cumpriu toda a lei. Jesus morreu debaixo da lei, porque a lei encontrou ocasião de um homem que era perfeito para aperfeiçoar de uma vez por toda, para não precisar mais de sacrifício, holocausto e cumprimento da lei. Foi achado Cristo Jesus, o primeiro homem perfeito para cumprir toda a lei. E ele, como perfeito, que podia cumprir toda a lei, ele também é o próprio Deus, ele é o Filho de Deus e ele é a própria lei. Então agora ele pode mudar a lei para aquilo que ele quiser, porque Deus deu a ele todo o julgamento de todas as coisas, por ele ser o Filho único de Deus, que já tinha morrido desde a fundação do mundo. Então ele pode mudar a lei da forma que ele quiser e como ele quer. E ele mudou a lei. Ele revogou toda a lei e colocou uma única lei que cumpre todos os mandamentos de uma vez por todas dentro do nosso coração. Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda mais amedrontado. Levou Jesus de volta para dentro do palácio e lhe perguntou: de onde você vem? Perguntou Pilatos. Não sabe que tenho... De onde você vem? Jesus, porém, não respondeu.
Por que você se nega a falar comigo? Perguntou Pilatos. Não sabe que tem autoridade para soltá-lo ou crucificá-lo? Jesus disse, você não teria autoridade alguma sobre mim se esta não lhe fosse dada de cima. Portanto, aquele que me entregou a você tem maior pecado. 12. Então Pilatos tentou libertá-lo, mas os líderes judeus gritavam, se o Senhor soltar este homem, não é amigo de César. Quem se declara rei se rebela contra César. Está vendo aqui como as autoridades da nação estão rejeitando o seu rei e tomando como rei César, aceitando outro no lugar de Jesus? Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora novamente, se assentou no tribunal, na plataforma chamada Pavimento de Pedra, em aramaico, Gábata. Era por volta do meio-dia, no dia da preparação para a Páscoa. E Pilatos disse ao povo, vejam, aqui está o seu rei. 15. Fora com ele, gritaram, fora com ele, crucifiquem-no. O que? Crucificar o seu rei? Então Pilatos entendeu que de fato, parece que Pilatos começa a acreditar que Jesus de fato é um rei prometido a essa nação. Perguntou Pilatos. Em resposta, os principais sacerdotes gritaram, não temos outro rei além de César. Então veja, um próprio gentil, o cara que está julgando, o tribuno, o julgador, o juiz está dizendo, o que? Crucificar o seu rei, aquele que é para ser rei de vocês? Perguntou Pilatos. Em resposta, os principais sacerdotes, veja que é sempre as autoridades. O povo está atrás dos sacerdotes e dos principais, apenas repetindo a falácia deles. Tá? Não temos outro rei além de César. Então aqui eles realmente rejeitam Jesus como seu rei. Então Pilatos lhes entregou Jesus para ser crucificado. E eles o levaram. E eles levaram Jesus. Carregando a própria cruz, ou o próprio madeiro, Jesus foi ao local chamado Lugar da Caveira. Em aramaico, Gólgota. Que era um alto monte assim, né? Era um monte assim elevado e vendo de longe, parecia o rosto de uma caveira. As pedras, né? As rochas assim no morro. Ali eles o pregaram na cruz. Outros dois foram crucificados com Jesus, um de cada lado, e ele no meio. Pilatos colocou no alto da cruz uma placa que dizia: Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. Rei dos Judeus. O lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego, de modo que muitos judeus podiam ler a inscrição. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos: mude a inscrição de Rei dos Judeus para, ele disse, eu sou Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Então Pilatos não vai mudar a inscrição, né? Depois que os soldados crucificaram Jesus, repartiram suas roupas em 4 partes, uma para cada um deles. Também pegaram sua túnica. Eles foram lá e pegaram a túnica de Jesus, né? Aquela túnica que ele tinha ganhado. Colocaram nele para dizer que ele era rei, né? Que rei tem túnica. Mas ela era sem costura, tecida numa única peça, do alto a baixo. Por isso disseram: em vez de rasgá-la, vamos tirar sorte para ver quem ficará com ela. Isso cumpriu as escrituras que dizem: repartiram minhas roupas entre si e lançaram sorte por minhas vestes. E foi o que fizeram. Tá, isso aqui é Davi falando, né? Quando ele teve que fugir. Perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem amava, disse-lhe: mulher, este é seu filho. E ao discípulo disse: essa é sua mãe.
Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa, passou a morar com esse discípulo, ele cuidou dela. Jesus sabia que sua missão havia terminado e, para cumprir as escrituras, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre e a colocaram na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios dele. Depois de prová-la, Jesus disse: está consumado. Quando Jesus disse aqui, está consumado, esse é o grande sábado, esse é o grande Shabat. É aqui que Deus consumou toda a sua obra, toda a sua criação. Porque é aqui que vai nascer um povo novo, uma forma diferente de vida humana, o qual nunca existiu antes. Não é nem comparado a Adão, porque o primeiro Adão foi feito alma vivente. O segundo Adão, que somos nós, somos feito espírito vivificante. Nós somos vida eternas, nós somos eternos, salvos eternamente, almas salvas para viver eternamente diante de Deus, diante do Pai. Nós somos diferentes. É algo que ainda não tinha sido feito. Por isso que Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho, porque estavam questionando Jesus a respeito do sábado. Então, quando Jesus disse está consumado, o último ato de criação de Deus no sábado foi esse. Então, agora Deus vai de fato descansar de toda a sua criação. Por isso que Deus mandou os judeus guardarem o sábado, porque o sábado apontava para esse grande sabate, para esse grande sábado, Shabat, que era o último dia da consumação, da criação perfeita de Deus de todas as coisas. O descanso de Deus começa aqui. O descanso de Deus não começou na criação final, porque Deus não tem do que descansar, porque Deus não está limitado ao nosso tempo e espaço. O descanso é para os homens, para que eles entendessem que o Deus deles ia fazer eles descansarem de todas essas más obras, de todas as mazelas, de todo o pecado que vive dentro de nós, que nos aflige, que nos faz sofrer neste mundo, que é trabalhoso viver neste mundo. Porque as pessoas vivem trabalhando para o pecado. O que Paulo diz em Romanos 3:23? Vamos ver o que Paulo diz lá em Romanos 6:23. O que Paulo fala aqui? Porque o salário do pecado é a morte, tá vendo? O homem está num trabalho para morrer. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, tá vendo? Então, nesse grande sábado, Deus completou a sua obra e deu descanso a todo aquele que crê em Cristo Jesus. A própria palavra, o próprio Paulo vai falar que para os judeus ainda resta um descanso, porque eles rejeitaram o descanso de Deus ao rejeitarem Deus e a terra ao qual eles iam entrar. E Josué falou que ainda faltava um descanso. Josué falou desse descanso, para que Deus trouxesse o descanso definitivo ao seu povo, que é a salvação desse pecado, desse trabalho horrível que é viver nessa vida de pecado. Que nem Paulo disse em Romanos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus. Então Jesus consumou esse trabalho maravilhoso, aqui inaugurando o novo nascimento de todos aqueles que creem em Cristo Jesus, através do derramamento do sangue do Cordeiro. Então está consumado todas as coisas. Agora já não há mais lei, já não há mais 613 mandamentos, não há mais sábado, não há mais nada. Agora é novo. O povo de Deus tem uma vida nova. Foi isso que ele disse para Nicodemos, João capítulo 3. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus, não pode viver como se fosse no reino. Já viver neste mundo, mas vivendo como se estivesse no reino. Uma nova vida, um homem espiritual, um homem novo, que renasce,
que agora vive uma nova vida. Nós não somos igual a esse mundo. Nós não vivemos por causa desse mundo e não somos desse mundo. Nós somos povo de Deus. Nós somos um povo que tem o espírito vivificado. Nós somos vivos, nós somos um povo vivo. Um povo para viver, para proclamar as glórias de Jesus nessa terra, para fazer a obra de Jesus aqui nessa terra, proclamando a sua palavra, lendo a sua palavra, trazendo vida aonde há morte, consumando a obra de Deus na vida daqueles que creem. Um novo nascimento. Nós somos algo novo, nós somos algo totalmente diferente. Nós não somos do mundo. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós não somos daqui, nós somos lá de cima. Mas como João diz, ainda não foi manifesto aquilo que havemos de ser. Mas quando Cristo vier e resgatar a sua igreja, nós seremos como ele, algo diferente, algo totalmente diferente. Alguém novo, transformado, onde a morte nunca mais nos tocará, onde o pecado nunca mais nos vai assediar. Nós somos algo totalmente diferente. E a igreja perdeu essa perspectiva pós-reforma protestante. Depois de algum tempo, Satanás entrou dentro da igreja e trouxe tudo quanto é tipo de porcaria para a igreja acreditar. Menos na leitura da palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. É isso que está fazendo com que a igreja fique morta e vai ser fechada. As portas dessas igrejas vão se fechar. A porta da sua igreja fechará. Todas as igrejas que foi mandado carta fecharam. Por que a sua não vai fechar? E vai ficar apenas no religioso. Vai fechar para Jesus entrar. Vão pôr Jesus pro lado de fora e ele ainda vai bater. Ele ainda vai fazer, sabe? Ele ainda vai fazer a graça de ir lá bater. E quem entrar, será comigo. E eu com ele. Eis que estou à porta e bato. Então está consumado. Toda a criação de Deus está consumada. Tudo agora está pronto. Porque o Cordeiro de Deus finalmente, fisicamente, morreu na cruz e o seu sangue caiu na terra. Quando o seu sangue cai na terra, que é um sangue perfeito, inocente, o sangue dele vai purificando, vai purificar todas as coisas e preencher tudo aquele que falta ser preenchido. Tudo aquele que falta ser novo será feito. Mas a criação de Deus aguarda ainda a manifestação dos filhos de Deus e da vinda de Cristo para renovar todas as coisas. Mas nós, os crentes, podemos já viver essa abundância em Cristo Jesus, de vivermos uma vida livre e libertos em Cristo Jesus, com o Espírito vivificado. Somos algo totalmente diferente. Não somos igual ao mundo e não somos desse mundo. Está consumada. Então inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Era o dia da preparação da Páscoa dos judeus. No mesmo dia, tá vendo? No mesmo dia e na mesma hora que eles preparavam o cordeiro, matavam o cordeiro, imolavam o cordeiro exatamente nesse mesmo horário que eles estavam degolando o cordeiro pascual, Jesus estava morrendo no Shabat, cumprindo o sábado de uma vez por todas. E os líderes judeus não queriam que o corpus ficasse pendurados ali até o dia seguinte, que seria um sábado muito especial, um outro sábado, tá? Por isso pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e removê-los. Assim os soldados vieram e quebraram as pernas dos dois homens crucificados com ele. Mas quando chegaram a Jesus, viram que ele já estava morto e, portanto, não quebraram suas pernas. Um dos soldados, porém, furou seu lado com uma lança e, no mesmo instante, correu sangue com água. Essa informação provém de uma testemunha ocular que viu isso acontecer, que é o próprio João que escreveu esse evangelho. Ela diz a verdade para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse as escrituras que dizem, a própria palavra de Deus que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado, e olharão aquele a quem transpassaram. Estava escrito lá isso, né? Êxodo 12:46, número 9:12, Salmo 34:20.
Depois disso, José de Arimateia, que tinha sido discípulo secreto de Jesus porque temia os líderes judeus, pediu autorização a Pilatos para tirar da cruz o corpo de Jesus. Quando Pilatos lhe deu permissão, José veio e levou o corpo. Estava com ele Nicodemos, o homem que tinha ido conversar com Jesus à noite. Nicodemos trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado feito com mirra e aloés. Seguindo os costumes judaicos, e sepultaram-no. Judaicos de sepultamento. Envolveram o corpo de Jesus em lençóis compridos e linho, junto com essas especiarias. O local da crucificação ficava próximo a um jardim, onde havia um túmulo novo, que nunca tinha sido usado. Como era dia da preparação para a Páscoa judaica, e uma vez que o túmulo ficava perto, colocaram Jesus ali. Então, aqui encerra, né? Eu falei que ia ler o 18, acabei lendo o 19, só para a gente fechar a morte e a crucificação de Jesus e trazer esses entendimentos aí aos amados. Então aqui a gente finaliza mais uma leitura, né, para a glória de Deus, a leitura do capítulo 18 e 19 do livro de João, Evangelho segundo João, e assim a gente vai encerrando essa leitura. Eu quero agradecer você que ficou aí, você que está no YouTube, você que está no Facebook. Deus abençoe, que você tenha uma ótima semana, um resto de semana, né, que falta 2 dias para acabar a semana. E que Deus abençoe você, sua vida. Você que está pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o joinha, o like e fazer um comentário se você concorda com as colocações que eu fiz aqui ou não, se você concorda aí com o que eu disse ou não. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo nos seus grupos do WhatsApp, da igreja, político, ou qual grupo quer que seja. Compartilhe esse meu vídeo para que mais pessoas possam estar assistindo, acompanhando esses vídeos e entendendo claramente o sentido do porquê que eu criei o canal Palavra Viva, que é o canal que eu estou trazendo aqui a leitura expositiva da Palavra de Deus, que era o que deveria haver nas igrejas e que não há mais. Que eu quero mostrar que nós devemos incentivar dentro das nossas igrejas a leitura expositiva da Bíblia de Gênesis e Apocalipse, para que os irmãos tenham completa conhecimento e tenham comunhão com Cristo diretamente na tua palavra, porque a palavra é o próprio Cristo e ela é Jesus Cristo. E quem não lê a palavra de Gênesis e Apocalipse não consegue entender completamente a vida de Jesus e ter um relacionamento pessoal com Cristo Jesus e ter a sua vida transformada pelo entendimento correto de quem é Jesus Cristo. Porque não tem como você ter um relacionamento com uma pessoa o qual você não convive com ela diariamente. Se você não convive com Cristo por meio da palavra diariamente, sinto muito, você não o conheceu e nem ele te conhece e não sabe quem você é. Tá? Mas que Deus te abençoe, tenha um ótimo resto de dia e que você busque o interesse na leitura da palavra de Deus completamente. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoe, Senhor, os ouvidos que ouviu, a mente que entendeu e o coração, Senhor. Seu Santo Espírito derrame dessa palavra, desse entendimento, nas cadeias, nos hospitais, nos leitos de morte, em todo lugar, Senhor, onde haja a necessidade da Tua palavra. Use a Tua igreja, Senhor, como instrumento para levar a leitura expositiva da Tua palavra para todos aqueles que precisam. Ó Senhor Deus, use a Sua igreja, acorde a Sua igreja para essa realidade que tem que ser feita, Senhor, nesse país e nessa nação. Começando por Calumbi, Senhor, Serra Talhada, Pernambuco, Brasil, nos 5 continentes desse planeta Terra. Em nome de Jesus, ó Pai, que a Sua palavra seja lida. Que esse vídeo vá, Senhor, e tenha um encontro, uma aceitação, Senhor. Que o algoritmo do YouTube, Facebook não impeça que essa palavra seja lida, que essa palavra seja ouvida por mentes e corações, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoe esse trabalho, abençoe, Senhor, o trabalho em Calumbi, Senhor, que começa
ser feito, Senhor. Em nome de Jesus, abre as portas, Senhor, para que a gente possa estar fazendo um trabalho em Calumbi, um trabalho, Senhor, de disposição da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, abre as portas, Senhor, para que a Tua palavra seja lida e seja aceita em Calumbi positivamente, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Em todos os lugares, em todos os corações e mentes que ouviram essa palavra agora, abençoe, Senhor. Que a Tua palavra gere cura, transformações, redenção, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, traga libertação nessas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Muito obrigado a você que assistiu, você que ficou aí até agora, e até a próxima leitura, né, que nós vamos encerrar de ler o capítulo 20 e o 21, e aí a gente encerra o livro de João, tá bom? Muito obrigado, aqui no programa Palavra Viva.